palavra tão doce e tão amarga. Muitas pessoas acham que fazer registros é uma verdadeira seca e uma perda de tempo. Não é para eles, não gostam de papéis, isto não é para os engenheiros, não é para mim. Mas quem tem um sistema de segurança alimentar como o BRC Food ou qualquer outra norma tem que fazer registros e, muitas das vezes, muito dependente também da complexidade do meu processo de fabrico. Então, como é que eu tenho que encarar os registros? O registro é uma memória, como que memória fotográfica do que eu fiz naquele momento, tal e qual como uma fotografia. Se eu não tirar fotografia a algum acontecimento, por exemplo, na vida pessoal, eu daqui a uns anos não me vou lembrar, com certeza, dos pormenores todos, vou-me lembrar vagamente. Por exemplo, momento embaraçoso. Como é que vocês se iam lembrar da roupa que os vossos pais escolheram para vocês para a fotografia escolar do ano 1986? Vocês queriam esquecer aquilo na vossa memória. Mas está lá a fotografia exposta num sítio onde toda a gente pode ver. E assim agora podem dar umas boas gargalhadas e podem perguntar aos vossos pais: mas porquê esta roupa? Porquê este cabelo? Mas, fora disso, passando a brincadeira. Para que é que servem os registros? Servem para saber se estou a cumprir a lei, se estou a cumprir com os requisitos de cliente, se estou a cumprir com os requisitos do referencial, se estou a cumprir com os meus requisitos, ou seja, com as minhas normas internas, se o operador está a fazer aquilo que lhe compete e se ele entende as consequências de não fazer aquilo que lhe compete. Ok? Então o que é que eu tenho que fazer? E isto é uma lição para a vida. Verificar, verificar, verificar. E posso repetir verificar mais vezes. Tem que haver uma rotina de verificar, ou seja, frequência estabelecida de verificar os registros realizados. Seja qualquer tipo de registro, seja para verificar o HACCP, seja um registro de limpeza, seja um registro de temperatura das câmaras frigoríficas, seja o que for. Os operadores têm que saber que há X dias ou uma vez por mês alguém ou outra ou mais pessoas ou uma pessoa vão verificar se os registros estão corretos, se são coerentes, se houve desvios, se há alguma ação após estes desvios, se não há omissões, se não deixaram espaços em brancos, se não utilizaram corretor, porque sabem que no BRC não é permitido usar corretor, se há alguma coisa que esteja errada. Porque sim, o auditor é uma pessoa treinada que sabe muito bem distinguir um registro falso de um registro verdadeiro. Isso é um dom que os auditores têm. Registros estão sempre feitos da mesma maneira, com a mesma caneta, e feitos assim de uma maneira coisa, a gente consegue ver à distância que aquilo é um registro foi falseado. Registros consistentes, bem feitos, mesmo com erros que a pessoa depois risca e escreve à frente o seu nome, ou que aconteceu um desvio, mas que a pessoa depois escreve e diz: olha, comuniquei isto ao senhor da manutenção que estava a haver este problema na câmara, depois eu posso ir ver o registro de manutenção e vejo que há coerência entre as coisas. Ou seja, muito importante isso, por isso o auditor vai detectar. Mas claro, o registro não é só feito para as auditorias, serve para eu saber também se o meu processo está a correr bem. Por exemplo, então o que é que eu tenho que ter atenção quando faço registro? Lá estou eu com o papelinho, mas não, na minha memória não serve para tudo. Quem é que é responsável por um dever específico? Isto é que eu devo ter no meu registro, nunca se esqueçam. Como é que eles devem executar? Ou seja, tem que haver formação da pessoa para aquele registro. Quando, o quê, como. É como se eu estivesse a escrever uma notícia. O quê, quando, como, onde, quem. Ou seja, isso é que eu tenho que responder quando faço um registro. E claro, se eu tenho algum problema, tenho que ter lá o espaço para registar o problema e o porquê e o seguimento da resolução desse problema. Ok? E o registro também deve ter espaço para alguém depois ir verificar e está registado essa verificação. Então, como é que eu posso somar a importância dos registros? Eles devem ser claros o suficiente para qualquer pessoa poder preencher.
devem ser coerentes, ou seja, sim, eu tenho sistemas diferentes, tenho processos diferentes, mas eles têm que mais ou menos ter a mesma estrutura para as pessoas também perceberem o seguimento dos registros. E também têm que ser claros, não podem ser muito complicados, com muitas siglas, as pessoas têm que perceber aquilo que está a fazer e têm que também saber que quando acontece alguma coisa mal, devem comunicar. E isto é que eu queria dizer, chamar a atenção dos registros. Nunca esquecermos o que não está registado, não existe, não tem que ficar na nossa memória e verificar, verificar, verificar. Muito obrigada.